Olá, meus irmãos, mais uma vez saudamos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, da vida do homem, da vida do ser humano, do povo de Deus, e como às vezes a gente fracassa, as pessoas fracassam porque não buscam o entendimento e a palavra de Deus para que a vida pode ser transformada em nome de Jesus. Então nós vamos falar um pouco agora da vida de Elias. Como foi a vida de Elias, o que Elias fez. E assim como às vezes nós podemos ter uma vida com Deus, e Deus pode fazer na nossa vida e realizar os nossos sonhos se nós tivermos uma vida com Deus, em nome de Jesus. Aqui no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, nos fala assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Ou seja, Elias profetizou a seca. Elias profetizou que não ia chover, não ia ter mais chuva, enquanto ele não desse a palavra dele de volta. Então, ele profetizou, e Deus era com ele, Deus era com Elias. Deus usou Elias naquela palavra. E Deus falou com Elias, que Elias atravessasse o rio e ficasse acampado à beira do rio. E os corvos iam levar a comida para que fosse alimentado Elias. Então de manhã eles levavam o pão e a carne para Elias. À noite levava pão e carne para Elias. Então foi assim que Deus fez na vida de Elias naquele tempo, por quando Elias profetizou a seca. Agora você imagine o que Deus pode fazer com nós se nós tivermos uma vida com Deus. O que Deus pode fazer na nossa vida se nós prestar atenção à palavra de Deus e crer no que Deus pode fazer na nossa vida. Assim como Deus foi com Elias, Deus pode ser com qualquer um que queira ter um compromisso com Deus. Qualquer um que queira ter uma vida com Deus. Porque Deus não vai deixar aquilo que Ele criou para Ele, se te quiser. Porque depende de nós querer agora. Porque Deus nos ama. Deus fez nós para Ele. Deus fez nós, criou nós a cópia e a semelhança dEle para receber o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não quer, o Espírito Santo de Deus não pode habitar em cada um de nós. Ou seja, o nosso corpo foi para receber o Espírito. Mas o diabo quer tomar o lugar que Deus fez para ele, que é o habitar do Espírito Santo de Deus no homem aqui na terra. Então se nós não colocar a nossa vida nas mãos de Deus para purificar o nosso corpo, então o nosso corpo se tornará imundo e o espírito imundo habitará no corpo do homem, no corpo do ser humano, por causa do pecado, por causa da desobediência, porque não quer ter um compromisso com Deus. Então precisamos entender essas coisas para que Deus possa trabalhar na nossa vida e fazer cumprir na nossa vida as promessas dele, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos confiar em Deus, porque para que Deus possa fazer as coisas maravilhosas acontecer na nossa vida, para que Deus possa cumprir a vontade dele na nossa vida. E Elias também foi enviado. Elias foi enviado a profetizar, né? Para profetizar e fazer com que o povo de Deus conhecesse o poder de Deus. E fazer também com que aqueles que buscavam outros deuses vissem e enxergassem a glória de Deus e o poder de Deus. E assim Deus faz até hoje na nossa vida para aquele que crê. E aquele que não quer crer, ele ouve, mas ele não acredita. Ele vê, mas ele não acredita no Deus que nós servimos, no Deus que nós temos hoje. E ele fala aqui, no versículo 18, no capítulo 18, Elias apresenta-se diante de Acabe. Então Elias se apresentou diante de Acabe. E Elias fez um propósito com Deus.
Elias creu ali tão grande. Elias invoca ali os profetas de Baal e convida os profetas de Baal para provar o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus que é com aquele que clama, com aquele que é verdadeiro, que é justo. E eles foram ao monte lá, e lá eles ergueram o altar. E Elias ergueu o altar também para Deus de Israel. E eles serviram, clamaram ali, os profetas de Baal clamaram ao Deus, os deuses que eles buscavam, que eles adoravam, que eles falavam que existiam, e nada desse Deus deles se manifestar, nada desses Deus deles manifestar o poder, porque ele é um Deus que não existe, ele é um Deus morto, ele é um Deus que não pode fazer nada nem por ele mesmo, aquele Deus que é representado através das imagens. Então ele é um Deus que não vive, porque eles não podem nem cuidar deles mesmos, eles caem, eles se quebram. Por quê? Eles não têm olhos, mas não veem, não enxergam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nada eles têm e nada também eles podem fazer. Então eles dependem daquele que às vezes pede a ele. Às vezes o ser humano pede a ele para fazer alguma coisa, mas ele que tem que carregar. Então falta a sabedoria do ser humano, falta o entendimento do ser humano. E nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos buscar de Deus a sabedoria para nós não ser enganados, para nós não adorar aquilo que não existe, aquilo que nós colocamos na nossa mente, na nossa cabeça e no nosso coração, de uma coisa que é apenas abominação a Deus. Porque o nosso Deus verdadeiro, ele existe, ele pode fazer qualquer coisa acontecer na nossa vida. E quando Elias chegou ao meio-dia, eles clamaram ao Deus deles, os deuses. E os deuses nada puderam fazer, e Elias começou a rir. E Elias começou a zombar deles e falando que a época ele deve estar dormindo, esse Deus de vocês deve estar ocupado, esse Deus de vocês deve estar dormindo, não está ouvindo a vocês. Porque nada eles puderam fazer. E eles começaram a chicotear, começaram a se cortar, começaram a fazer vários rituais, derramar o seu próprio sangue, para ver se Baal ali se aparecia. Mas Baal não existe, Baal é um espírito morto, ele não pode fazer o bem para ninguém, não pode fazer mal, acrescentar nada na vida das pessoas. O Baal ele só vem para enganar, matar, roubar e destruir. Ele não pode fazer o bem, ele é do mal, ele não pode fazer o bem a ninguém, é outros deuses. Então precisamos entender essas coisas. E quando Elias disse, agora chegou a minha vez, que já tinha passado do meio-dia, ele clamou ao Deus, mas antes dele clamar a Deus de Israel, ele mandou que jogasse quatro taças de água, 4 jarras de águas, cantares. Depois ele mandou botar mais 4, depois mandou jogar mais 4. E aí a água começou a descer por todo o sacrifício, pela lenha e pela beirada onde eles tinham cavado um rego assim, para poder a água juntar-se ali. E aí eles clamaram, ele clamou o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele Deus vivo que vive, aquele Deus que salva, que ressuscita, que transforma, que dá sabedoria, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Deus se envolveu com fogo, com poder, e comeu todo aquele sacrifício e toda aquela água, e tudo que tinha ali que foi consagrado a Deus, foi Deus tirou, Deus lambeu aquilo ali. Segundo diz que até a água, Deus tirou tudo, levou tudo. E aí, naquele momento, ele clamou a Deus. Elias clamou a Deus e desceu chuva. E ele falou com o profeta para que ele saísse dali, porque a chuva ia chover naquele tempo. Então precisamos entender o poder e a graça de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, na vida daquele que crê, na vida daquele que quer. Porque se Deus não
fizer nada por nós, quem vai fazer? Quem vai fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Então precisamos entender o que é que Deus pode fazer na nossa vida. Precisamos entender que Deus pode fazer qualquer coisa se nós crermos. E no versículo 19, Jezabel ameaça Elias. E Elias, um homem muito usado por Deus. Você imagine uma pessoa usada por Deus. Era Elias. E Elias, porque ele foi ameaçado por Jezabel, ele ficou um pouco depressivo, ele entrou ali numa depressão. E ele fugiu, ele ficou com medo e ele se escondeu na caverna. Porque ele já sentiu ali o desejo de morrer. Eu estou explicando isso aqui, mas às vezes a pessoa tem uma vida até com Deus, mas às vezes a pessoa se desviou por causa de um problema. Às vezes a pessoa se afastou da presença de Deus por causa de um problema que aconteceu, por causa de uma palavra, por causa de uma perseguição, porque entrou uma dúvida, porque teve uma luta na vida dele e ela se esfriou, ou ela se afastou da presença de Deus. Ela entrou em depressão, ela não está crendo, mas também não está duvidando, mas também não tem força para voltar para Deus. Então creia, você que está ouvindo, creia, confie, porque Deus é contigo, assim como Deus foi com Elias, assim como Deus fez na vida de Elias, Deus vai fazer na tua vida. Volte para Jesus, volte para Deus, porque só Ele pode mudar a tua vida e a tua história. E está escrito aqui na palavra de Deus, que Elias ele estava ali na caverna, ele estava ali escondido, e Deus enviou ali o anjo para que desse o pão, para que desse a água, para que ele comesse, porque ele queria morrer. E ele comeu e bebeu e voltou e deitou de novo. O anjo voltou lá de novo e chamou ele, acordou e sacudiu ele, para que ele se levantasse, porque a caminhada dele era muito longa. Então, com aquele pão que ele comeu e aquela água que ele tomou, Elias viajou 40 dias e 40 noites com aquele pão e aquela água. Então, para você ver que Deus pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Deus pode fazer prosperar o povo dele. Deus ouve a oração do justo. Deus pode fazer o impossível acontecer, mas precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos crer, precisamos conserto, precisamos se consertar, porque se nós não tivermos conserto com Deus, nós não somos dignos nem de abrir a boca para clamar o nome de Deus. Nós não somos dignos nem de falar que Deus é o nosso amor da nossa vida, a nossa única esperança. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, porque às vezes a gente quer tratar Deus como se fosse qualquer coisa. Às vezes a gente quer tratar Deus como se fosse mais inferior do que nós. Precisamos aprender, olhar para Deus, colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e saber que Deus é maior do que todos nós, do que qualquer outra coisa desse mundo, porque só Deus é Pai, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso. E Deus enviou também ele, a viúva, na casa da viúva, para que a viúva cuidasse dele. E a viúva chegou lá naquele deserto, não tinha chuva ainda na época, ainda não tinha chovido. Então ele levou para que aquela viúva cuidasse dele. E aquela viúva, quando ele chegou lá, aquela viúva não tinha nada para dar. Tinha lá um pão que ia fazer, um pouquinho de farinha para fazer um pão para ela e o filho comer. E depois ela não tinha mais nada para sobreviver. Ou seja, ela estava pela graça de Deus. E ela fez aquele pão e dividiu com Elias, e nunca mais faltou pão na casa daquela mulher enquanto não veio chuva, nem faltou pão nem azeite. E assim Deus fez na vida daquela mulher. Assim Deus usou Elias. E o filho daquela mulher também morreu. E Elias também ressuscitou aquela criança. Então precisamos entender que Elias foi um homem muito usado por Deus. Elias foi um homem que Deus trabalhou na vida dele. E Deus pode trabalhar na vida de cada um de nós. Porque Jesus Cristo disse: eu fiz muitas obras nesse mundo, mas aquele que tiver fé, aquele que crê, fará milagres maiores do que o que eu fiz. Ou seja, é o próprio Deus que vai fazer. Então precisamos entender. Levanta, tu que está caído. Levanta e anda. Nós não podemos parar.
nós não podemos caminhar, nós não podemos colocar o empecilho no nosso caminho. Nós temos que arregaçar a manga, nós temos que falar do poder e da graça de Deus. Porque o tempo está próximo. O tempo cada dia está chegando ao fim. Cada dia está se aproximando mais a vinda de Jesus. Cada dia que nós vivemos, nós estamos chegando mais perto do final da nossa vida. Então precisamos entender que Deus é com todo aquele que crê, com todo aquele que quer, com todo aquele que entrega a vida nas mãos de Deus. Por isso, meus queridos amados, eu clamo a Deus por todos vocês e eu peço a vocês que vocês olhem para Deus. Não olhem para o que está acontecendo ao vosso redor. Porque Deus pode enxugar as lágrimas daquele que chora, Deus pode fazer ouvir aquele que não ouve, Deus pode falar aquele que não fala, Deus pode fazer caminhar aquele que não caminha, Deus pode dar vida àquele que está morrendo, ou àquele que está morto. Deus pode fazer o impossível acontecer na vida de todo aquele que crê. Agora você imagine, se você amar a Deus, se você for fiel a Deus, o que Deus não pode fazer na sua vida? Precisamos olhar para Deus e preparar para o dia que Jesus voltar, porque Ele qualquer hora está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, e aquele que disser que sabe, ele é mentiroso. Então precisamos entender essas coisas, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, na vida de todos nós. E eu entrego a minha vida e a vida de todos nas mãos de Deus. E que Deus nos dê sabedoria e abra o nosso entendimento. E que essas palavras cheguem ao ouvido daquele que está necessitando do conforto e da presença do Espírito Santo de Deus. E que Deus levanta aquele que está caído, dê ânimo àquele que está desanimado, arranca a depressão daquele que está depressivo. Que Deus faça caminhar aquele que não caminha. Que Deus faça o impossível acontecer na vida dessas pessoas. Que Deus arranque o câncer da mente, da cabeça, dos pés ou do coração, do corpo dessa pessoa. Aonde tiver esse câncer, que ele seja arrancado agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus é Deus do impossível. Deus é Deus de toda a criação, de todas essas coisas. Eu entrego a tua vida nas mãos de Deus. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, leve essa palavra adiante. Faça essa palavra chegar na vida das pessoas que necessitam. Dê um joinha aí para nós e compartilhe esse vídeo. E Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.